Muito bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 14 de junho de 23, começando mais um panorama. Hoje é dia de redobrar as atenções, as posições que serão abertas e as que já estão abertas, porque nos Estados Unidos hoje decisão de política monetária pelo FOMC. Grande parte do mercado aí aguarda pela manutenção da taxa. Existe a porta aberta aí para um incremento de 25 bases, mas então aguardaremos. Vamos começar pela sessão asiática hoje, onde as bolsas por lá majoritariamente fecharam em queda. A exceção e o destaque, mais uma vez, é para a bolsa japonesa, a Nikkei, performando 1,47% de valorização. Hoje o Topix subiu bem também, 1,31%. Na Austrália, 0,32% de alta. E na contramão do mercado, o CSI fechou praticamente estável, na linha d'água caiu 0,02%, o Xangai caiu 0,14% e o Hang Seng recuando 0,58%. Mas o destaque, como havia falado, fica para o Nikkei, a bolsa japonesa subindo quase 1,5%. Ele vai para o nosso objetivo técnico, como mostra aí na imagem para vocês agora. Realmente parece que não tem freio a bolsa japonesa. Forte investimento externo. Investidores internacionais investindo maciçamente desde o início de abril em ações japonesas, modo risk-on, ligado aí para o Nikkei 225. Então, tecnicamente, ele está indo buscar aí o nosso primeiro objetivo aqui nos 35.500. Não recuou, o que seria crível e saudável para o ativo, né, para o índice. Porém, ele segue firme e forte, entrando volume, entrando grana no índice. Separei aqui alguns principais highlights para comentar com vocês rapidamente aqui sobre o mercado asiático. A China pediu aos Estados Unidos que parem a repressão irracional às empresas chinesas, segundo a autoridade. O corte de taxa na China dá aos investidores motivos para comprar títulos e yuan novamente, então o que pode voltar em partes a aquecer um pouco a economia no mercado chinês. Porém, existe um entrave aí que nesse período os investidores chineses transferiram mais dinheiro para investimentos no exterior do que investimento em ações locais. O banco inglês Barclays vê cortes nas taxas da China a cada trimestre até o início de 2024. O Japão e a Coreia do Sul estão considerando retomar o seu swap cambial bilateral. Então fica para vocês aqui mais uma vez esse movimento em tela aí do Nikkei. A bolsa japonesa segue renovando novas máximas, de um período aí superior a 30 anos, onde a bolsa japonesa estava basicamente lateralizada. Então o destaque fica para o Nikkei. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado europeu, que na espera pelo FOMC performa com ganhos no início dessa quarta-feira. A bolsa alemã trabalha com valorização de 0,59, sobe 0,77 a bolsa parisiense. Já no Reino Unido, o avanço é um pouco mais tímido, de 0,37%. Em Milão, por lá, a bolsa avança 1,26%, enquanto a bolsa madrilenha sobe 0,91%. Os destaques no mercado europeu na sessão de hoje é que na zona do euro já foi divulgada a produção industrial. Ela veio
ela veio na leitura mensal para abril em linha com o pool do mercado. 1% era o esperado, o número veio igual 1%. Já a produção industrial na leitura anualizada para abril veio abaixo do esperado, subiu 0,2%, enquanto o mercado esperava uma alta de 0,8%. Produção industrial na zona do euro na leitura anualizada veio em linha com um consenso e um pouco abaixo na leitura mensal veio em linha e na leitura anualizada veio um pouco abaixo, 0,2%, o esperado era 0,8%. Saiu também no Reino Unido a produção do setor de construção e saiu também o PIB no Reino Unido. Na leitura para abril anualizada, ele veio um pouco abaixo do consenso, o esperado era 0,6%, veio 0,5% de valorização. Já na leitura mensal para abril, o esperado era alta de 0,2%, o número veio igual 0,2%. 2% para o Produto Interno Bruto no Reino Unido. Por lá também saiu o índice do setor de serviços, ele veio abaixo do esperado, ele esperava-se uma alta de 0,1%, veio menos 0,1%, e a produção industrial, que na leitura mensal para abril caiu 0,3%, abaixo do consenso de 0,1%. Na leitura anualizada para a produção industrial no Reino Unido, queda de 1,9%, também superior ao esperado de menos 1,7%. Vamos ao nosso gráfico para ver como é que está a bolsa alemã performando aí em alta na sessão de hoje. Um movimento um pouquinho mais promissor, pena aí nós temos o FOMC pela frente, que diminui um pouco o ímpeto do modo risk-on para os índices acionários. Então a gente tem aqui graficamente, está basicamente no high da sessão de hoje no DAX, indo buscar aí uma importante resistência. É o segundo toque que ele dá aqui nesse gráfico diário do DAX, rompendo, entrando fluxo, entrando dinheiro, e está entrando dinheiro, continua o espaço aí para esse canal de alta continuar performando e novas compras se iniciarem a partir do 16.300 pontos. No Reino Unido, após a bateria de dados divulgados hoje pela madrugada, a bolsa busca melhorar um pouquinho após cumprir o primeiro objetivo técnico desse pullback. A ideia é que ele volte para esse canalzinho aqui e continue o movimento de alta. Novas compras poderão ser acionadas nesse momento. Hoje, como eu havia falado, dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos. Vamos dar um confere antes de passar a agenda por lá, como é que estão os futuros. O S&P sobe 0,2%, o Dow Jones no futuro vai na contramão e cai 0,11%, a bolsa eletrônica Nasdaq que opera com alta de 0,29% e o Russell 2000, a valorização é de 0,45%. O VIX continua basicamente no mesmo lugar, nesse momento cai 0,48% e tem negócio saindo a 14,54 no prédio Nova York. Vamos dar uma olhadinha como é que está lá fora, começando pelo VIX. Deixa eu só encontrar o VIX aqui, tá aqui, achei. Vou mudar a tela para vocês. Esse é o VIX. O VIX não está indo muito longe. Ele basicamente lateralizou após cumprir o primeiro objetivo nessa retração do 61% do FIBO. Tecnicamente continua o espaço para o fechamento desse gap que ele deixou aqui atrás, mas segue bastante amassado aí com dados no mercado americano e pelo forte volume de opções negociadas intradiária, opções intradiária no mercado americano. Então, de olho no VIX, continua bastante amassado. Ele vai fazer o 0,5%
os 50% do FIBO, ou ele vai buscar o fechamento do gap. Isso aí vai depender de um trigger maior do que o atual momento em que ele se encontra. Já na sessão de ontem, o S&P 500 continuando a performar, entrando bastante comprador. Observe que ele já negocia facilmente com volume, que é o mais importante. Observe a barra azul aqui embaixo na sua tela, com bastante volume. Entrou volume no S&P na sessão de ontem, já está negociando perto dos 4.400. A gente tem banco aí dando 4.500 pontos para a faixa terminal em 2023, então continua bem próximo do objetivo. Tecnicamente ele pode ir até os 4.500, 4.600 facilmente, mantendo a perspectiva desse canalzinho de alta formado aí desde final de fevereiro para março. Ok, então o S&P 500 muito comprador aí, o índice acionário americano. Vamos começar falando das commodities. Eu tenho bastante notícia para falar para vocês. Deixa eu só fazer um adendo, ainda dando continuidade no mercado americano. O prêmio de risco das ações no mercado americano, ela está no menor nível em 15 anos. O prêmio de risco das ações no mercado americano, ela se encontra no menor nível em 15 anos. Mercado de bull market, com um prêmio de risco no menor nível em 15 anos no mercado americano. Agora sim, vamos falar sobre commodities. A gente tem muito a comentar aí sobre o mercado de petróleo. Deixa eu só mudar a minha tela, botar lá na tela de cotações para vocês poderem estar acompanhando também junto comigo. Deixa eu já deixar aqui na mão o petróleo. Muito bem, está aqui. Começando pela divulgação do relatório da OPEP. Na sessão de ontem foi divulgado logo no início do dia, um pouco depois do nosso panorama aqui, o relatório da OPEP, começando dizendo que a produção de petróleo caiu 464 mil barris diários em maio, indo para um pouco mais de 28 milhões de barris diários, com a entrada em vigor dos cortes voluntários. Dando continuidade no relatório da OPEP, a Argélia cortou a produção do petróleo bruto em 36 mil barris em maio para 974 mil barris diariamente. São fontes secundárias aí da OPEP no relatório. A OPEP elevou as previsões de crescimento econômico dos Estados Unidos para 2023 de 1,2% para 1,3%. A Arábia Saudita reduziu a produção de petróleo em 519 mil barris por dia no mês de maio, indo agora para 9.980.000 barris por dia. A OPEP manteve a previsão de crescimento econômico da China em 2023 estável em 5,2%. A OPEP deixou as previsões de crescimento da demanda global de petróleo em 2023 inalteradas, em 2,3 milhões de barris por dia. A OPEP também manteve a previsão de crescimento econômico da zona do euro para 2023 estável em 0,8%. Já o Iraque aumentou a produção de petróleo bruto em 22 mil barris por dia em maio para 4.140.000 barris. A OPEP manteve a previsão de crescimento econômico global para 2023 estável em 2,6%. Já os Emirados Árabes Unidos reduziram a produção de petróleo em 140 mil barris por dia em maio para 2.890.000 barris. A OPEP deixa as previsões de crescimento da oferta fora da OPEP para 2023 inalteradas em 1,4 milhões de barris por dia. E hoje saiu o relatório da Agência Internacional de Energia,
A IEA, Agência Internacional de Energia, IEA, elevou as previsões da oferta de petróleo para 2023 em 200 mil barris por dia, indo agora para 101,3 milhões de barris diários. A Agência Internacional de Energia disse que em 2024 marcará o fim da recuperação da demanda pós-pandemia, com crescimento previsto para 860 mil barris de petróleo. Ela elevou a previsão de crescimento da demanda de petróleo para 2023 em 200 mil barris para 2,4 milhões de barris diários, com demanda total subindo para 102,3 milhões de barris. A Agência Internacional de Energia disse que a demanda de petróleo da China continuou subindo em abril, atingindo um recorde de 16,3 milhões de barris. A oferta global de petróleo caiu 660 mil barris por dia em maio devido a cortes da OPEP. A agência disse que a oferta global de petróleo que o crescimento da demanda de petróleo deve desacelerar para 400 mil barris em 2028 atingir o pico antes do final da década. A Agência Internacional de Energia disse que a demanda por petróleo crescerá 6% no período entre 2022 e 2028, chegando a 105,7 milhões de barris por dia. Já as exportações de petróleo da Rússia caíram 260 mil barris para 7,8 milhões de barris em maio. A Agência Internacional de Energia diz que prevê que a oferta de petróleo aumentará em 1 milhão de barris por dia em 2024, indo para 102,3 milhões de barris. O crescimento da demanda por petróleo diminuirá acentuadamente entre 2023 e 2028 devido à adoção de veículos elétricos. A Agência Internacional de Energia diz que a produção de petróleo da OPEP+ cairá 475 mil barris por dia em 2023 e 200 mil barris por dia em 2024. O crescimento da demanda de petróleo deverá desacelerar para 860 mil barris em 2024, com a demanda total subindo para 103,1 milhões de barris. Fechando no relatório da Agência Internacional de Energia divulgado hoje pela madrugada, dizendo que as exportações de petróleo da Rússia em maio avançaram 90 mil barris e os derivados caíram 350 mil barris. Antes de dar continuidade nas notícias sobre as commodities, após essa bateria de notícia divulgado aí, tanto pelo relatório da OPEP ontem, quanto pelo relatório da Agência Internacional de Energia, a gente dá uma passadinha lá pelo gráfico. Nesse momento, o barril do WTI avança, a gente tem aí 1% de alta, 70,11 pagão, e sobe 0,83 o barril do Brent, negociado a 74,90, tem o vendedor na commodity. O gás natural cai 0,67, a referência é Nova York 2,32. A gasolina opera estável perto da linha d'água 0,4, o pagão saindo a 2,55. E o óleo de calefação subindo 0,33, 2,40, indo agora para a referência internacional. Na zona do euro, cai o gás europeu, mais um dia de queda, 4,15, após um forte spike superior a 20% na sessão de ontem, devido à reposição de estoque, cai 5,38, a referência do Reino Unido. No gráfico, tecnicamente, o petróleo busca reagir. Vocês observem que como ele está lateralizado, volátil, buscando os topos e fundos dentro desse canal lateral, ele faz aqui 1, 2, 3, o quarto toque e tenta aqui e busca novamente a resistência dentro da região de perto dos 88 dólares, ok? Então tem muito caminho aí para cima, e o próximo toque na região dos 72, eu acredito, se entrar volume, vai chamar vendedor
e o short petróleo pode ser iniciado no rompimento com o volume dessa linha do suporte na região do 72,30. Legal? Então vamos observar aí, saindo bastante notícias sobre a commodity. É um mercado extremamente volátil. Muito cuidado aí na tentativa de caçar fundo ou caçar topo da commodity. Tem que vir notícia para entrar tendência, e aí tecnicamente ficando mais claro, é mais fácil o nosso posicionamento, inclusive de mão cheia para o petróleo. O mesmo ocorre aqui no WTI. Observem que o WTI fez o mesmo movimento do Brent, fez o toque, está tentando, aqui já tem uma figura gráfica onde ele pode, daqui está um ombro, cabeção meio defeituoso. Vamos ver se ele dá continuidade na sessão de hoje, se ele ganha o volume e entra comprador para essa commodity passar pelos 73 dólares em Nova York. Ontem foi... Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Onde está essa notícia? Aqui, achei. Antes de passar para... Eu tenho aqui notícias sobre o café, mas antes de passar sobre a notícia sobre o café, vamos falar aqui sobre as commodities metálicas. O ouro sobe 0,44, ele vem fazendo essa escadinha aí para o alto com bastante parcimônia. 1.951 dólares a onça Troy. Tem mais 50 dólares de upside aí para buscar a região. Tem mais 50 dólares para voltar aos 2.000 e mais 100 dólares aí para avançar para o topo em 2.050 dólares a onça Troy e ter um movimento de compra um pouco mais claro. Tecnicamente ele se mantém comprador, observem na tela aí, ele se mantém comprador tecnicamente. Porém, a recomendação aqui, eu acredito que seja um pouco mais de cautela a todos nessa volta ao canal, com o tamanho da sua posição. Pode variar bastante de acordo com a decisão de política monetária do Federal Reserve. A prata nesse momento sobe 0,8423 com 87, a onça tem pagão, e o cobre avançando 0,333 com 84. O cobre continua melhorando um pouquinho o preço de tela nessa manhã no início dos negócios em Singapura. Uma alta um pouco mais tímida do minério de ferro, subindo 0,4, mas ainda se mantendo no patamar superior acima dos 100 dólares a cotação, o mercado em Singapura. Agora sim, acho que a gente pode falar sobre o café. Trago notícias do front, deixa eu só posicionar aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas agrícolas. A soja caindo 0,48, o trigo recuando 0,69, a madeira subindo mais de 3,5% na sessão de ontem. O café nesse momento leve queda de 0,16, 182 dólares e 45 libras, libra peso, a cotação internacional. O ticker é o KC, para referência em Nova York. Aqui na B3, no mercado local, ontem foi uma queda um pouco superior a 1% no café, 213,80. Na semana, o café tem queda aí de 3,91%, mas no mês o café sobe 2%. Notícias vinculadas ao grão: a safra de café no Brasil se aproxima de 20% da previsão no final de maio. São 10 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos. A informação é do presidente do Grupo de Exportadores de Café.
O atraso na colheita de café no Brasil e baixa oferta das safras passadas resultou em menos embarques no mês de maio. O Brasil exporta 2,1 milhões de sacas de café verde em maio, 20,4% menos que há um ano. O Brasil exporta sacas de café arábica 1,99 milhão em maio. Esse número é 21,4% menor do que há um ano. É o grupo de exportadores de café, notícia vinculada na Reuters, no finalzinho do pregão de ontem. Vamos lá, o gráfico do café, deixa eu achar ele aqui, eu já mudo a minha tela para vocês, antes de fechar no mercado de moeda, porque tem muito operador de moeda que nos segue aqui. Achei o gráfico do café, veja, ontem teve o recuo da commodity, tanto que aqui caiu mais de 1%, e o recuo... houve recuo em Nova York no pregão de ontem também. Porém, ele precisa entrar a volume com rompimento aí abaixo dos 180 dólares a libra-peso para poder ganhar a pressão vendedora. Só que, fundamentalmente falando, a ideia é que na reposição de estoques, mesmo com um embarque um pouco menor do que o esperado, a gente tem muito grão para colher no pé ainda, o que pode melhorar o preço de tela, ok? Então eu sigo de olho aí no final de semana, melhor dizendo, na sexta-feira, na hora de fechar a semana, a gente observa o quão avançado ficou na colheita tanto do robusta quanto do arábica. Bom, vamos falar sobre o mercado de moeda, um mercado extremamente importante e líquido. O DXY continua recuando, ele cumpriu o seu primeiro objetivo técnico, não chegando a fazer os 50% do FIBO, como vocês podem observar aqui. A ideia é que ele continue recuando um pouquinho, mas esse é um ponto bastante intrigante, porque hoje sai notícia firme aí do FOMC com decisão de política monetária, e tudo isso aqui, por se tratar de moeda, de mercado de câmbio, pode mudar. Então essa avaliação que eu faço hoje aqui, ela não pode não dizer muita coisa para vocês, eu até concordo, uma vez que é um dos mercados mais sensíveis as notícias que sairão no pregão de hoje, ok? Então a gente tem o DXY um pouco melhor, na minha concepção técnica aqui não startou as vendas, isso aí foi só um recuo técnico após a forte pressão compradora que vinha com relação ao debt ceiling. Isso aí resolvido, aliviou um pouco a pressão no DXY, mas observem que ele não perde 103 pontos. O euro teve melhora, a expectativa é de que o euro continue subindo um pouco mais, indo buscar, quem sabe, os 61% do FIBO para cumprir todo o movimento técnico lá no 1,12 contra o dólar. A lira turca, sem palavras, ela fez um leve movimento de recuo, mas basicamente é um movimento técnico também, colocando um pouco do bolso para quem estava short lira turca. Então, um pouco desse short deve estar sendo fechado aqui com muita cautela, e observem que eles não deixam o mercado voltar. Bom, é isso, muita notícia sobre o mercado de petróleo, uma das principais commodities negociadas no mundo. Vamos ficar de olho como é que se comporta o petróleo tanto em Nova York quanto em Londres. Voltamos aqui, ver se ele sai um pouco dessa lateralidade e ganha um pouco mais de tendência para ficar mais claro na nossa posição no mercado, ok? Bom, mais uma vez, muita cautela
Hoje no mercado local, junto com a abertura da seção de derivativos no Brasil, a gente conhece a leitura para abril das vendas no varejo. O consenso do mercado na leitura mensal é uma alta de 0,3% e na base anualizada, alta de 1% é o esperado pelo mercado em vendas no varejo para o mercado local. Além da decisão de política monetária do FOMC nos Estados Unidos, às 11 horas e 30 minutos, nós vamos conhecer os estoques de petróleo. Importante ressaltar, estoques de petróleo hoje às 11 horas e 30 minutos. Deixa eu conferir se temos mais alguma coisa que seja importante eu assinalar para vocês. A gente tem PPI às 9h30 nos Estados Unidos. Temos PPI também, leitura para maio, 9h30 no mercado americano. Bom, acho que por hoje é só. Para quem opera o mercado local, hoje é dia de vencimento do índice futuro, então vamos nos atentar à mudança de contrato. Vence o M, entra para ser negociado a letra Q. Bom, é isso. Muito obrigado aos operadores que nos acompanham. Boa sessão, com muita cautela hoje para o FOMC. Uma boa jornada e excelentes negócios a todos. Até amanhã.